Sobre o fruto do Espírito. Estamos vendo ali o que o Espírito Santo faz dentro de nós, né? Quando nós nos entregamos a Cristo, nós estamos vendo a obra dele dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre mansidão. Então hoje nós vamos falar sobre esse fruto do Espírito, essa parte tão importante que é a mansidão, né? E você não precisa fazer muito esforço, né, quando a gente olha para o mundo, para perceber que o mundo valoriza o forte. O mundo valoriza o forte. O mundo valoriza muitas vezes aquela pessoa que se impõe pela força, né? Então que pela força ele conquista alguma coisa. E a gente tem que entender que quando a gente fala de mansidão, que mansidão, assim como os outros, né, as outras qualidades que o Espírito Santo faz dentro de nós, ele não é algo natural em nós. A mansidão não é algo natural em nós. A mansidão é uma obra do Espírito dentro de nós. Então é um trabalho espiritual dentro do nosso coração a partir do momento em que a gente se entrega a Cristo. Então só o Espírito Santo pode fazer a gente de fato manso. E a gente vai trabalhar sobre essa ideia do manso para entender o que é essa mansidão bíblica. E para entender sobre isso, eu quero trabalhar principalmente com esse texto de Mateus capítulo 5, verso 5. Jesus aqui no Monte das Oliveiras, trazendo esse discurso poderoso ali para os seus ouvintes, ele vai trazer sobre as bem-aventuranças várias áreas também interessantes. E aí no verso 5 ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Em algumas versões ele fala humildes, né? Então mansidão e humildade aí tem um pouco de sinônimo também. Tá bom? Mas para a gente entender, eu quero relembrar vocês para quem que Jesus está falando isso. Para que a gente possa lembrar o impacto que essas palavras trouxeram ali para os seus primeiros ouvintes. Lembra que os judeus estavam debaixo do jugo de Roma. Lembra que os judeus eram escravizados por Roma, né? Um jugo pesado, eles precisavam pagar impostos, né? E por causa disso, os judeus que estavam escutando aquela pregação de Jesus, cada grupo de judeus que estava ali, eles alimentavam dentro de si, eles tinham dentro de si uma expectativa diferente em relação ao Messias. Por exemplo, os fariseus, que provavelmente era um grupo que estava ali escutando, eles queriam talvez um Messias milagroso, né? Um Messias que fazia sinais e maravilhas. O Senhor não vai fazer sinais e maravilhas para que a gente creia, né? Então eles queriam talvez um Messias milagroso. Os saduceus, que trabalhavam muito, principalmente no templo, talvez queriam um Messias que mantivesse o status que eles tinham dentro do templo, né? As riquezas que eles tinham também. Talvez fosse ali manter toda aquela estrutura do templo. Os zelotes, você vai se lembrar que talvez os zelotes queriam um Messias guerreiro, um Messias que montasse ali uma rebelião contra Roma para expulsar os romanos. Quando a gente olha, por exemplo, os próprios discípulos de Jesus, que estavam ali na multidão escutando, né, os apóstolos, você se lembra lá em Atos 2, quando Jesus vai embora, né, Jesus está ascendendo aos céus, e ele fala: vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. Lembra da pergunta que os apóstolos fazem para Jesus? Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que nós vamos ser ministros do Senhor aí nesse reino físico? E aí Jesus responde: não, né? Não é não, né? Então, cada grupo tinha uma expectativa diferente em relação a esse Messias, né? E principalmente você pode destacar que a maioria estava querendo um guerreiro, que ia chutar Roma para fora, ia ser um grande exército, um grande reino Israel. E aí Jesus vem de novo e frustra todas as expectativas, dizendo para eles nesse verso que feliz mesmo são os mansos. Imagina como isso entrou no coração deles. Feliz mesmo são os mansos, são eles que vão herdar a terra. E para a gente entender o que é mansidão, a gente precisa entender primeiro o que não é mansidão. Então vamos trabalhar primeiro o que não é mansidão e depois a gente vai juntos ver então o que é essa mansidão bíblica que o Espírito quer gerar dentro de nós. Lembre que mansidão não é um temperamento natural, não é uma virtude nossa, é uma graça de Deus no nosso coração. Então mansidão é Deus que coloca isso dentro de nós. Segundo, mansidão
não é aquela pessoa mole, sabe aquela pessoa meio sem ambição, parada, aquela pessoa meio tranquilona, uma pessoa quieta, uma pessoa que fala baixo. Essa não é a mansidão bíblica. Mansidão também não é uma pessoa sem coragem, uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa que não tem vontade de enfrentar os desafios da vida, né, de trabalhar, de estudar, de correr atrás. Isso não é um sinônimo de mansidão. Mansidão não é uma pessoa medrosa, não é uma pessoa tímida. Isso também não é a mansidão bíblica. Porque quando a gente olha para a Bíblia, os cristãos da Bíblia, que eram mansos, eles enfrentaram grandes desafios. Eles enfrentaram açoites, eles enfrentaram prisões, eles enfrentaram o martírio de cabeça erguida, eles enfrentaram os desafios de cabeça erguida, né? E nós, principalmente, né, mesmo diante de tantas dificuldades. E nós temos o próprio exemplo de Jesus. A gente leu aí Mateus 11, 29. Jesus fala no Mateus 11, 29, sejam mansos, aprendam de mim que sou manso. Aí Jesus, no outro texto, faz um chicote, né? Faz um chicote, entra no templo e começa a dar chicotada em todo mundo, virando as mesas dos cambistas. E aí? Então Jesus não era manso? Pelo contrário, né? Então, para a gente poder entender que Jesus estava sendo manso, mas que manso também não significa ser complacente, né? Conivente com o que está acontecendo. Ser manso também não significa querer manter a paz a qualquer preço. Algumas pessoas, infelizmente, pensam que mansidão é aquela pessoa que quer estar bem com todo mundo, sabe? Não quero briga com ninguém, eu quero estar bem com todo mundo, né? Em qualquer circunstância eu não quero confusão, e aí mesmo que seja qualquer condição. Mas na verdade essa tentativa, às vezes, que a gente faz, que eu já fiz várias vezes, de talvez se manter neutro em algumas circunstâncias da vida, pode ser perigoso. A gente às vezes pode confundir isso com humildade, né? Ou com mansidão, mas isso pode ser perigoso, isso pode ser uma catástrofe na nossa fé. Porque quando a gente quer manter a paz com todo mundo, a gente pode começar a ser omisso naquilo que Deus não é. A gente pode começar a aceitar coisas que Deus não aceita. Ou perigo maior, a gente pode parar de querer falar do Evangelho para as pessoas. E lembrar que esse é o nosso maior objetivo, o nosso maior trabalho, pregar o Evangelho para que as pessoas possam conhecer a Cristo e serem salvas. Não tem outro caminho. Então, tudo isso não é mansidão. Então, o que é a mansidão bíblica? Primeiro ponto, mansidão, preste atenção, mansidão é estar totalmente submisso à vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mansidão é você estar totalmente submisso à vontade de Deus. Então, uma pessoa mansa, e é o Espírito trabalhando dentro dela, ela não vai se rebelar contra Deus, ou através da reclamação, através da murmuração, quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Quer um exemplo? Em Filipenses 4, verso 11, Paulo preso, né? Então Paulo ali, uma das cartas da prisão, Paulo fala assim, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo era uma pessoa mansa, uma pessoa que estava exercendo essa mansidão ali dentro da cadeia. Então Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação. Seja livre, seja preso, porque ele via sempre a oportunidade de poder falar de Cristo para as pessoas. Segundo, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Então, a palavra manso no grego, ele dá a ideia, olha que interessante, a palavra manso no original grego, ele dá a ideia de um animal selvagem que foi domesticado. E aí, eu acho que, pensando nisso, e até compartilhando aí com os irmãos durante a semana, veio a ideia do cavalo, né? Então, todo mundo já viu filmes de cavalo, já viu um cavalo, alguns já até montaram num cavalo. Um cavalo selvagem, ele é totalmente livre lá e, enfim, é uma força extremamente grande, mas quando um cavalo é domesticado, ele pode ser usado para muitas tarefas, né? Então, um cavalo domesticado pode ser usado para muitas coisas boas, né? Um outro exemplo, aqui em Campo Grande, que faz calor, né, no verão principalmente, agora a gente está entrando no inverno,
E quando a gente está no verão, uma brisa de verão é gostoso, né? Bate ali uma brisa, refresca, né? Então uma brisa é muito boa, mas um furacão pode matar uma cidade inteira. Já parou para pensar nisso? Então uma brisa é muito bom, mas um furacão destrói uma cidade. Ele pode devastar uma cidade inteira. Então ser manso é isso, é você pegar toda essa energia, todo esse potencial que Deus colocou dentro de nós, né? Não para lançar farpas nos irmãos ou nas pessoas, não para ser agressivo, mas para colocar toda essa energia à disposição de Deus. É você manter toda essa força que vem de Deus para o bem, né? Em Provérbios 16:32, olha que interessante, Provérbios 16:32, ele diz assim, que aquele que domina o seu espírito é maior e mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Aquele que domina o seu espírito é maior e mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Então acho que você entendeu. Que ser grande, ser forte, não é dominar os outros, é dominar a si próprio, a si mesmo. Isso é mansidão. Não é conquistar os outros, é conquistar nós mesmos, né? Então é ter domínio próprio. A gente vai falar mais de domínio próprio aí nas próximas semanas, que também é um fruto do Espírito. Terceiro, manso é aquele que está disposto também a sofrer o dano pelo bem da igreja, pelo bem do evangelho. Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai criticar os irmãos, lá principalmente no capítulo 6, porque os irmãos tinham problemas dentro da igreja e eles não estavam sabendo resolver esses problemas. A ponto de pegar esses problemas que eles tinham e levar para fora, para dizer assim, olha, a gente precisa achar aí um juiz que julgue a nossa causa para que a gente possa ter harmonia de novo aqui dentro, né? Paulo está criticando essa ação deles. Paulo está dizendo, não é melhor, Paulo até diz assim, vocês não deveriam sofrer o dano para que vocês possam resolver isso e viver em harmonia? Então Paulo está chamando a igreja, alguns irmãos, para sofrer o dano pelo bem do corpo, sofrer o dano pelo bem da igreja, pelo bem do evangelho. Então a pessoa mansa, muitas vezes, vai estar disposta a sofrer o dano, para que a obra de Deus possa prevalecer. Quarto, uma pessoa mansa não é facilmente provocado. Rapaz, aí é difícil, hein? Ainda mais eu que trabalhei de Uber um tempo aí, pensa num lugar fácil para você ser provocado que o trânsito, né? Então o trânsito é uma coisa muito fácil para a gente perder a paz. Eu lembro até hoje, uma vez levando minha mãe para a rodoviária para ela ir embora, o cara me fechou, ele quase bateu em mim, eu buzinei, aí ele mostrou o dedo. Rapaz, o sangue ferve, né? Para a gente poder responder ali na mesma moeda. Uma pessoa que está permitindo ser controlado pelo Espírito e que vai desenvolvendo essa mansidão, ela não é facilmente provocada, né? Porque é natural dentro de nós o quê? A vingança. A vingança é o natural dentro de nós. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus e diz, dá outra face. Sofre o dano. Se te xingar no trânsito, você diz, vai com Deus. Deus te abençoe, né? Então uma pessoa mansa, ela não é facilmente provocada. Isso é visto em todo lugar, no trabalho, no trânsito, né? Dentro da família, né? Então isso é a mansidão bíblica. E a pergunta para a gente poder meditar é, então, quais são as vantagens de ser manso? Por que eu tenho que ser manso? Primeiro, talvez o mais importante, a gente tem que ser manso porque Jesus é manso. E se a gente é discípulo de Cristo, a gente precisa imitar o Mestre. Então, Jesus é manso, né? Então a gente precisa aprender com Ele. E quando a gente olha na Bíblia, a gente tem vários exemplos também de cristãos, e também no Velho Testamento, de heróis da fé, que exerceram a mansidão porque foram dominados pelo Espírito Santo. Vou trazer 2 exemplos do Velho Testamento. Primeiro, Abraão. Lembra da história de Abraão com Ló? Então eles conviviam juntos, mas os seus funcionários ali, os seus servos, não estavam vivendo em harmonia, né? E Abraão, por ser um patriarca, talvez tinha direito de escolher primeiro a terra. Então você pode ler lá em Gênesis essa história, talvez ele tinha direito de escolher primeiro aonde ele queria ir. Mas ele abre mão desse direito e fala para Ló, pode escolher primeiro para onde você vai.
E aí Ló vai, ó, já que não dá para a gente conviver juntos e tal, então você vai para um lado, eu vou para o outro, escolha para onde você quer ir. E aí Ló vai olhar, né, o lugar mais bonito que saltou os olhos dele, e aí ele vai para lá, né. Não foi uma boa ideia da cidade, mas enfim, isso é outra história. Então, Ló vai escolher primeiro. Você quer um outro exemplo? Então Abraão ficou aí marcado como um exemplo de alguém que sofreu dano, que exerceu a mansidão pelo bem da família. Um outro exemplo, Moisés. Você tem noção da grande tarefa que Moisés tinha com aquele povo? Ele tinha que levar de 2 a 3 milhões de pessoas, mais ou menos, que era o tanto de gente que ele tinha que levar, no deserto, 40 anos, no sol, com pedra, não tinha graal para poder parar quando ele cansava, né? A gente quando viaja tem graal para poder parar, né? Vai lá, come uma coxinha, toma um suco. Não tinha lugar para parar, sol na cabeça o tempo todo, ele tinha que conduzir esse povo 40 anos. O que você acha que esse povo fez? Imagina quanta reclamação. Imagina quanta coisa esse homem não ouviu. Ah, você trouxe a gente para cá para morrer e reclama. Ah, tô com fome, tô com sede, tá muito sol, agora tá muito frio, né? 40 anos, esse povo na cabeça de Moisés falando. Em nenhum momento você vê ele praguejando contra o povo, né? Ele sempre intercedendo. Em Números 12, olha que legal, Números 12, capítulo 12, verso 3, o texto diz: ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então Moisés, nessa grande tarefa de conduzir o povo, ainda manteve a humildade, ainda manteve a mansidão. Então olha que exemplo para a gente poder aprender. E às vezes, nas dificuldades do dia a dia, a gente já estoura, a gente já estressa, né? E que faz que a gente aprenda com um exemplo aqui desses irmãos. A palavra bem-aventurado no texto, o segundo ponto do porquê ser manso, a gente leu lá em Mateus capítulo 5, verso 5, ele vai dizer bem-aventurado, né, que é a palavra grega makarios, que significa felizes, mas não só feliz, diz que a palavra makarios em grego é uma alegria indivisível, uma alegria assim sublime. Então Jesus está dizendo que aquele que é manso é extremamente feliz, e eu acredito nisso, e eu acredito que você tem fé nisso também, porque é uma pessoa que confia mais em Deus do que em si mesmo, é uma pessoa que deixa Deus no controle da sua vida. E o terceiro motivo do porquê a gente precisa ser manso está no próprio texto. Porque eles herdarão a terra. Os mansos vão herdar o novo céu, né, os novos céus e a nova terra. E é interessante essa coisa da herança, né? Porque os mansos, eles não vão comprar. Os mansos não vão conquistar pela força. Os mansos não vão conquistar pelas armas, nem pelo dinheiro. Eles vão herdar isso de Deus. E o que é uma herança? O que é uma herança? Herança é algo que você trabalhou para conquistar? Não. Herança é algo que você mereceu? Também não. Herança é algo que você comprou? Também não. Que você ganhou na força, na guerra? Jesus disse que é um presente. Olha que coisa legal. É um presente de Deus, o novo céu e a nova terra, para aqueles que são mansos. Tem motivo maior? Eu quero ir para o céu. Eu quero que você vá também. Eu quero que a gente se encontre lá nos céus. E se a gente de fato acreditar nisso, praticar a mansidão, a gente vai permitir que Deus trabalhe no nosso coração para gerar os outros, né, as outras características do fruto, né, do Espírito Santo. E a gente vai herdar a salvação. Né? Eu tenho certeza que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Né? E essa mansidão vai fazer com que a sua vida seja muito melhor. Pode ter certeza nisso. A gente vai reclamar menos, a gente vai sofrer menos por coisas que não são tão importantes assim, né? E a gente vai lembrar que as pessoas, por mais talvez más que elas sejam, elas não são o problema, ou o nosso inimigo, né? Elas são a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. Né? Nosso inimigo, lembra da aula de Efésios, nosso inimigo é o diabo, nosso inimigo são os demônios que querem nos afastar de Deus. Né? As pessoas não são os nossos inimigos. Então vamos praticar a mansidão, vamos colocar isso diante de Deus, e você vai ver como a sua vida vai ser cada vez mais abençoada, e como a palavra diz, você vai ser bem-aventurado, extremamente feliz,
se você praticar isso.